Bom dia, gente! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui para mais uma live hoje, o poder da mente. E o poder da mente, o poder dos chakras, né? Porque eles têm uma relação muito grande um com o outro. E hoje a gente vai falar sobre o poder dos chakras, né? Relacionado ao poder da mente. Porque uma coisa está conectada com a outra. Então a gente não desconecta corpo físico de corpos mais sutis. Hoje a gente vai falar do nosso segundo chakra, Svadhisthana Chakra. Eu vou escrever aqui, começar a enviar para as pessoas. Bom dia, Júlio, tudo bom? Bom dia. Vamos falar dos chakras hoje. Hoje a gente vai falar do nosso segundo chakra. Peraí, só vou escrever aqui. Esse segundo chakra nosso, ele está muito relacionado com a nossa cocriação, com o que a gente consegue criar na nossa vida, porque ele está relacionado com a imaginação. A gente precisa conseguir imaginar, né, para conseguir criar. Então, por isso que é tão importante que esse centro também esteja equilibrado. Todos os outros também, claro. Mas se a gente não tiver criatividade, a gente não cria nada na nossa vida. Deixa eu só enviar aqui pro pessoal e a gente já começa. Falar um pouquinho mais a fundo deles. Aí. Bom dia. Então, como vou fazer um retorno da live anterior, falar do que a gente estava falando do primeiro chakra, só para a gente se lembrar o que são os chakras, né? Como eles funcionam e como que eles agem na nossa vida. Então, os chakras, eles são centros de poder, eles são como se fossem vórtices de energia. A gente tem 7 principais, eles estão no nosso corpo, nos nossos corpos mais sutis, né? Através desses corpos a gente consegue perceber mais esses centros. Eles não estão fisicamente no corpo físico, então se eu abrir o meu corpo eu não vou conseguir enxergar os meus chakras, mas eles estão contidos ali no meu corpo energético. Bom dia Denis, bom dia Irene. Estão no meu corpo energético. Então eu tenho 7 principais chakras ao longo da minha coluna. Bom dia, Vi. O meu primeiro chakra que eu falei na aula passada, para vocês na live passada, é o meu chakra raiz. Ele tá relacionado a tudo que é raiz para mim. Então a minha família, a minha alimentação, o como eu cuido de mim, do meu corpo físico, né? Tudo que é básico para sobreviver aqui na Terra. O meu financeiro, estrutura financeira, como está meu equilíbrio financeiro. Tudo isso está relacionado ao meu chakra raiz, as minhas raízes. Eu preciso ter raízes fortes para conseguir sobreviver na Terra. Se eu não tiver raízes, eu não sinto segurança. Então lembram que eu falei para vocês que o nosso primeiro chakra, ele está relacionado muito ao sentimento de segurança. Insegurança em ser quem eu sou, insegurança em viver na Terra, insegurança nas minhas raízes, insegurança em estar aqui, vivo, vivendo, né, crescendo. E quando a gente fala disso, né, dessa segurança, essa segurança, ela vem também se desenvolvendo de acordo com os setênios que eu falei na live passada para vocês. Então é uma teoria, né, que os chakras eles se desenvolvem de 7 em 7 anos, as características de cada um deles. Então do 0 ao 7 a gente está desenvolvendo as características do meu primeiro chakra. Dos 7 aos 14, eu estou desenvolvendo as características do meu segundo chakra. Então, quando a gente para observar isso, lembra que eu falei para vocês na live passada, para quem não estava lá, então a gente comentou
sobre o primeiro chakra, que são as nossas raízes. Então, é a forma que eu cuido de mim, é como eu me sinto na Terra conectado, é a minha família, é a minha relação com o alimento, como eu me alimento, como eu nutro meu corpo, a minha relação com o exercício físico, que tipo de exercício que eu tenho feito, como que eu mantenho a minha saúde física. E as qualidades desse centro, ele vai se desenvolver do 0 aos 7 anos de idade. Então, do 0 aos 7 anos de idade, eu estou desenvolvendo a segurança em viver na Terra. Se nessa fase eu passei por traumas grandes, por dificuldades na minha vida, eu posso gerar um bloqueio nesse chakra. Normalmente, praticamente quase todas as pessoas têm pequenos bloqueios nesse centro de energia. Por quê? Porque os traumas eles se desenvolvem principalmente por emoção. Então é quando eu sinto. E na primeira infância, a criança do 0 aos 7 anos de idade, ela é praticamente só emoção. Ela quase não tem o racional, que é o pensar sobre o que ela está vivendo. Ela sente o mundo ao redor dela. Então, pequenas coisas que acontecem podem se tornar grandes traumas. Então, ela vê uma briga entre os pais, pode gerar um trauma. Ela vê um acidente na estrada, pode gerar um trauma. São diversas situações que podem gerar um trauma nessa criança, que vai acontecer com que gere um bloqueio nesse primeiro centro de energia. E esse bloqueio nesse primeiro centro de energia vai desencadear diversas coisas, diversos sintomas, vamos dizer assim, na vida dessa pessoa. Então é aquela pessoa que não consegue se alimentar de forma saudável por muito tempo. Ela começa e quando vê, desencadeou tudo errado a alimentação de novo. Bom dia. É aquela pessoa que ela começa a ter um equilíbrio financeiro e quando vê, desequilibrou totalmente o financeiro de novo. Não consegue manter o equilíbrio. Aquela pessoa que tem muitos ciúmes, que não tem segurança em si própria, porque não tem segurança em viver na Terra, porque ela não tem raízes fortes por algum motivo, houve uma quebra ali no desenvolvimento dessas raízes e que bloqueou esse centro. E esse centro bloqueado vai gerar esses sintomas de medo, de insegurança, de falta de raízes, essa instabilidade financeira, instabilidade relacionada à família. Então, aquela pessoa que tem dificuldade com relacionamento, então entra num relacionamento e vira uma bagunça, entra no outro relacionamento, vira uma bagunça, tá muito relacionado com as raízes. E para essas pessoas a gente tem que olhar para a primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade, o que você viveu, quais foram os seus traumas, quais foram as dificuldades que você passou. Porque quando a gente olha para esses traumas, para essas dificuldades, a gente coloca a luz. Quando eu coloco luz, eu começo a entender o que eu tenho dentro de mim, para ter a possibilidade de modificar. Porque eu só modifico aquilo que eu vejo. O que eu não vejo, eu não mudo. Eu não consigo modificar o que eu não vejo. Então é por isso que eu tenho que conseguir colocar luz naquilo que eu tenho dentro de mim, para ter a possibilidade de modificar, tá? Então o elemento do primeiro chakra que a gente falou é a terra, né? É a nossa conexão com a terra, as nossas raízes. E depois dele, desse chakra tá funcionando ou não, a gente vai desenvolver o nosso segundo chakra, que é o nosso chakra sexual, que ele tá logo abaixo do nosso umbigo, ele é o Svadhisthana Chakra em sânscrito, tá? Ele tá relacionado com o elemento água, então podem perceber que a gente vai sutilizar os chakras, tá? Eles vão ficar mais sutis. Então, a gente começou no elemento terra, é um elemento denso, é um elemento raiz, é estrutura, né? Estrutura do nosso corpo. Quando a gente vai ver no Ayurveda também, é estrutura, são nossos ossos, são nossos tecidos mais estruturais. E depois disso a gente vem para o elemento água. O elemento água, ele já é mais fluido, né? Então, vamos pensar assim, ele é um pouco mais, as moléculas já são mais fluidas, já não é tão denso. E esse chakra, quando você olha para o elemento água, o exemplo que eu sempre dou é você pega a água e coloca a água dentro de um copo, ela toma aquele formato do copo, né? Quando a gente pega a água e coloca a água numa forminha de gelo, ela toma aquele formato da forminha de gelo. Por quê? Porque a água, ela é adaptável. Nós temos no nosso corpo muita água,
não é verdade? Em todas as células, em todos os tecidos. Isso nos torna seres adaptáveis. Nós temos a capacidade de nos adaptar às situações que a vida nos coloca. Situações difíceis, situações diferentes, situações que a gente não esperava. Porque, na verdade, assim, a gente pode tentar ter controle sobre tudo, mas diversas vezes o que é melhor pra gente nem sempre é o que a gente esperava. E as coisas, elas vão acontecendo. E diversas vezes elas acontecem de uma forma que a gente não esperava que acontecessem. E a gente tem a capacidade de se adaptar a situações diferentes que a vida nos coloca, tá? Por isso que o ser humano evoluiu tanto, por tanto tempo, porque ele tem essa capacidade de adaptação. Quando a gente olha para o nosso corpo sutil, essa capacidade de adaptação, ela vem através da água, desse elemento água, que é o nosso segundo centro de poder, que é o nosso segundo chakra, tá? Esse chakra, ele tem a cor laranja. O laranja, quando você olha para a cromoterapia, ele é relacionado, ele é ligado, muito entrelaçado com a criatividade. Então, ele também rege a nossa criatividade. Foi aí que eu falei para vocês que ele tem um papel fundamental na cocriação da nossa realidade. Porque para a gente criar uma realidade, para a gente criar uma vida, para a gente criar um produto, para quem trabalha com produto, eu preciso ter criatividade, porque, como eu já disse para vocês nas lives passadas, quando a gente fala do poder da mente, primeiro, tudo se forma em um pensamento. Desse pensamento, ele vai se materializar em um sentimento e depois em alguma coisa material. Tudo que foi criado alguma vez na Terra, primeiro foi um pensamento. Vocês não concordam comigo? Esse celular aqui que eu tô gravando, esse prédio aqui que eu tô, primeiro ele se formou na mente de alguém, depois ele foi desenhado e depois ele se materializou, né, numa construção, num produto. Então, primeiro vem a ideia e ela vem de uma criatividade, e esse centro de energia, ele tá relacionado com a nossa criatividade, totalmente entrelaçado com a nossa criatividade, tá? Outra coisa que esse centro tem é que ele está relacionado com a nossa energia sexual. Então, ele é o nosso segundo centro de energia. Lembra que primeiro a gente quer ter segurança em viver na Terra, né? Então, eu busco por segurança. Buscar por segurança é um lugar para morar, uma família, né, que me acolha, que a família que eu vim, relação com as pessoas que são da minha família positiva, uma alimentação, conseguir ter alimento, um financeiro para viver, né? Eu preciso ter dinheiro para viver na Terra. E depois disso, né, que eu consegui essa estabilidade, eu subo para o meu segundo centro de energia, que é o Svadhisthana que a gente está falando, e eu me permito sentir prazer na Terra. Eu me permito e eu busco por procriação, vamos dizer assim. O ser humano, como todo ser, como ser vivo que está aqui, uma das coisas que ele busca é desenvolver a tua espécie, né? Continuar com a tua espécie. Isso está dentro do ser. Por mais, mesmo as pessoas que não querem ter filhos, isso está dentro do ser humano, tá? Então, quando a gente olha para os chakras, a gente não tem como não falar disso. Porque ele é a nossa energia sexual. E a energia sexual, ela serve para isso, ela serve para essa criatividade e ela serve para o ser humano procriar, né? Então, quando eu desenvolvi, né, ali a segurança, eu me dou o direito de sentir prazer em viver na Terra. Eu me dou o direito de buscar coisas que me dão prazer além de segurança. Então eu paro de estar só naquela luta por sobrevivência. Porque o meu primeiro centro de poder, ele é a luta por sobrevivência. Então eu luto para estar vivo na Terra. Eu luto para ter alimento. Eu luto para ter saúde. Depois que eu conseguir uma estabilidade disso, eu busco por prazeres na vida. Então eu vou começar a buscar por hobbies, eu vou começar a buscar atividades que me geram prazer, eu vou começar a buscar